Porque algumas pessoas ficam presas nessa dinâmica. Nos vídeos anteriores eu falei sobre o que é gaslighting e também falei sobre o encontro dessas duas feridas. E talvez tenha ficado uma pergunta reflexiva. Se o gaslight faz tanto mal, se ele confunde, se ele enfraquece a autoestima, por que algumas pessoas permanecem nessa dinâmica por tanto tempo? Essa é uma pergunta delicada. Existem várias camadas. A resposta ela não é apenas no manipulador. Está também na história de quem sofre a manipulação. Antes de continuar, eu quero deixar algo muito claro aqui, né? Permanecer numa relação abusiva não é sinal de fraqueza, não é falta de inteligência, não é gostar de sofrer. Na maioria das vezes, nós estamos falando de algo muito mais profundo. Estamos falando de feridas emocionais muito antigas. Quando alguém cresce num ambiente em que suas emoções foram invalidadas, foram, por exemplo, quando ouviu repetidamente que estava exagerando, que era sensível demais, ou que você está entendendo as coisas erradas, de forma errada, que não deveria confiar naquilo que você sentia, ou que não deveria confiar nas pessoas. Essa pessoa, quando chega na vida adulta, ela já chega duvidando da própria percepção. E é exatamente aí que o gaslight encontra um terreno fértil. Porque o manipulador faz externamente aquilo que a pessoa já aprendeu a fazer. Já com ela mesma, internamente, ela já ocupa algumas posições. Ela aprendeu a desconfiar dos próprios sentimentos, ela já aprendeu a questionar a sua própria percepção, já aprendeu a acreditar que talvez esteja errada. É possível que ela não seja tão boa assim. Então, quando alguém diz, você entendeu errado, isso nunca aconteceu, você está exagerando, você é muito sensível. Essas frases encontram algo já existente antes dentro da pessoa. É como se tocasse uma ferida antiga. Por isso, nem sempre o problema começa no relacionamento. Muitas vezes, ele começou muito antes, na história emocional daquela pessoa. E aqui existe algo importante. Quando uma ferida antiga é ativada, um gatilho, através de um gatilho, de uma frase, de uma palavra, nem sempre reagimos como adultos. Às vezes reagimos a partir dessa dor. Tentamos convencer, tentamos explicar, tentamos provar que estamos certos, tentamos obter validação, tentamos finalmente receber o reconhecimento que nunca veio lá atrás. Mas quanto mais buscamos essa validação dentro de uma dinâmica abusiva, mais nos perdemos dela. Porque a validação que estamos procurando, ela não pertence ao presente, ao momento presente. Ela pertence a uma falta muito anterior. E talvez essa seja uma das armadilhas mais dolorosas do gaslighting. A pessoa acredita que está lutando pelo relacionamento. Mas o que está acontecendo na verdade, ela está tentando reparar uma ferida muito antiga que ela carrega. Uma ferida ligada à rejeição, ao abandono, à invalidação, ao sentimento de não ser suficiente. E é por isso que simplesmente dizer, vai embora, termina, como que você ainda está nisso? Se valoriza, raramente resolve. O problema não é apenas a relação, é aquilo que a relação despertou. E é justamente aí que a análise se torna um lugar de possível elaboração, não apenas para compreender o manipulador,
mas para compreender por que aquela dinâmica encontrou espaço dentro da própria história daquela pessoa. Porque quando começamos a reconhecer nossas feridas, algo muda. A necessidade desesperada de validação diminui. A confiança na própria percepção aumenta. A culpa começa a perder força. E aos poucos, a pessoa deixa de perguntar: será que eu estou errada? Para de perguntar: por que eu continuei duvidando de mim por tanto tempo? E essa pergunta costuma abrir caminhos muito mais profundos de transformação.